Graças a Pai a todos. Amém. Bíblia, em Marcos, capítulo 4. Graças a Deus por estarmos aqui, terça-feira, neste culto de louvor e gratidão a Deus. Esse culto de oração e gratidão a Deus. Você está aqui presente, mais uma vez, para se alimentar dessa palavra do nosso Deus. Essa palavra que edifica, esse alimento espiritual que o ser humano necessita. Marcos, capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Cujo título que colocaram na Bíblia é Jesus acalma a tempestade. Certamente você já ouviu dessa passagem bíblica, mas vamos ver. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite reunidos para louvor, para adoração do Teu nome, para nos alimentar dessa palavra, para receber de Ti mais e mais, porque Tu és o nosso Deus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem eu dei o título de Vencendo a Tempestade pela Fé. Você certamente já ouviu essa passagem, como muitas outras. Jesus Cristo, quando esteve aqui presente, atuou, fez milagres, maravilhas, coisas tremendas. E nessa passagem conta e narra a história que Jesus Cristo com seus discípulos foi para um certo lugar, o mar, e ali começou uma grande tempestade. Tempestade tremenda. Talvez poucas pessoas aqui na Terra tenham vivido essa situação. Literalmente uma tempestade em alto mar. Estava ali naquela situação. Uma situação que apavorou os discípulos. Talvez alguns deles naquele momento tenha pensado, talvez algum tenha pensado: eu não deveria estar aqui. Não sei por que eu vim com Jesus para esse lugar, agora eu vou morrer. O temor, o medo, apavorou aqueles homens naquele momento, porque a situação era tremenda. A situação não havia esperança nenhuma. Parecia que certamente iriam morrer. Para eles, aquela situação era terrível. Mas eles tinham uma pessoa ali naquele barco, Jesus. Mas com aquele medo, com aquele pavor, eles foram lá e acordaram Jesus. Ele falou para Jesus: Senhor, não te importa que morramos? Jesus acordou, virou para o mar e mandou o mar se aquietar. Mandou tudo se acalmar. E houve aquela bonança, aquela completa bonança. Houve tranquilidade, houve vida. A esperança que eles tinham ali foi suprida. Eles estavam salvos. O mar se aquietou, tudo se tornou uma maravilha. Eles ficaram maravilhados e falaram: quem é este que até o mar, o vento lhe obedece? Quem é este? São situações que as pessoas passam na vida, situações que eles passaram, situação tremenda, mas havia uma pessoa ali, havia Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que não foi esse milagre que a Bíblia narra, que aconteceu, mas entre outros, que Jesus Cristo curou, fez maravilha, salvou, libertou. O
ser humano. Aleluia. E nessa mensagem eu queria trazer alguns detalhes. O primeiro detalhe é a tempestade. Talvez no sentido figurado, literalmente, talvez você não venha viver a tempestade que eles viveram. Mas no sentido figurado, nós podemos dizer que nós vivemos várias tempestades. Vários acontecimentos terríveis na nossa vida. Para uns, situações pequenas, mas que são uma grande tempestade. Situações que para uma outra pessoa, a pessoa já passaria numa boa, sem problema algum. As pessoas vivem tempestades e tempestades. Problemas, dificuldades, adversidades, são essas tempestades que nós enfrentamos no dia a dia. Sendo cristão ou não sendo cristão, passamos por essas dificuldades. Sendo servo de Deus ou não. A palavra diz que a chuva vem para o ímpio e para o justo. E essas tempestades que enfrentamos. Mas a tempestade nós podemos observar que essas dificuldades e adversidades que nós temos na vida, ela pode ser humana. Situações humanas, como Paulo bem narrou, como ele falou lá em carta aos Coríntios, capítulo 10, acompanhe comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele estava falando para aquele povo, ele estava falando de um povo que foi tirado lá da terra do Egito, foi chamado para uma terra maravilhosa, tinha uma missão para fazer. E aquele povo ficou rodando ali pelo deserto, tempo de tempo, e ficou murmurando, ficou reclamando daquela situação, não foram avante. Situação, claro, que era difícil. Passar um deserto, passar um tempo naquela situação é difícil. Mas Paulo falou assim, no capítulo 10, no versículo 13, ele fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Em outras versões diz: não vem provações sobre nós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos. Antes, com a tentação, dará o escape para que possamos suportar. Situação é essa que você passa na sua vida. Tempestade é essa que você passa na sua vida. Nós vivemos num país com baixo salário, com a educação dos nossos governantes aí, sem nenhuma possibilidade de ver alguma coisa gratificante. A saúde, as coisas terríveis, situações que temos que enfrentar, pessoas que ficam desempregadas. Vivemos com baixo salário. A Bíblia diz que nós não devemos amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós precisamos nos sustentar. O pastor disse no domingo, na pregação, nós trabalhamos para algo, nós trabalhamos para isso, nós trabalhamos para conseguir algo, e vai ter um círculo, vai ser para uma coisa, para outra. Nós precisamos disso. Mas a palavra diz que quando nós temos aqui baixo salário, o povo sofre. A palavra diz que quando os governantes governam sem amor, o povo sofre. Nós temos um país que tem muito sofrimento. Pessoas faltando trabalho, pessoas dependendo de ter uma condição melhor na vida, de ter um plano de saúde, de ter uma educação melhor. Temos que criar os nossos filhos, temos que dar uma boa educação nessa geração que está se corrompendo cada vez mais. Situações essas humanas, situações que a esposa tem passado ao viver, ao levar anos e anos um casamento com amor, com dedicação, um ajudando o outro. Nós passamos por dificuldade. São dificuldades, muitas das vezes enfermidade, que são coisas terríveis. Nós vivemos num mundo que vai evoluindo e nós estamos dispostos a esse mundo. Nós estamos vulneráveis às coisas. Tem um automóvel, mas o automóvel ele solta
gases, ele usa combustível, e aqueles gases podem poluir, pode afetar a minha saúde e a tua saúde. Nós vivemos um mundo com várias coisas e somos vulneráveis a isso. Nós vivemos situações difíceis na nossa vida, são provações humanas, tempestade, pessoas que passam situações difíceis de suportar. Mas também é outra dificuldade que as pessoas passam muitas das vezes porque procuram. São provações, são ventos, tempestades porque procuram. Nós vemos pessoas se envolvendo em erros, se envolvendo na vida sem Deus, se envolvendo no pecado, o pecado escravizando as pessoas de tal forma que elas são escravas do pecado. Pessoas que para o seu eu, para a sua vontade, elas querem botar à frente de Deus. Eu me basto, eu não preciso de Deus, e vive essa dificuldade. Jesus Cristo falou assim em João 16:33, você não precisa de ir. Ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo também, falando, segunda carta aos Coríntios, você não precisa de ir, no capítulo 4, no versículo 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Paulo falou que há dificuldade, em tudo nós estamos atribulados, há situações difíceis. Mas tem pessoas que procuram isso. Tem pessoas que procuram. Davi, um grande rei, viveu uma situação difícil, viveu uma tempestade terrível. Ele olhou para aquela mulher, Betseba, desejou aquela mulher. A própria vontade dele, o próprio eu. Foi lá, desejou essa mulher, cometeu um adultério, logo após cometeu um homicídio. Depois perdeu o filho dele, que gerou uma gravidez, e sofreu, teve uma grande dor, entre muitas outras que tem. A dificuldade, ela vem para todos, não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, a dificuldade vem. Se a pessoa não tiver Deus na sua vida, ela vai se envolver com a adversidade, com os problemas que a vida enfrenta, mais e mais. Mas também, muitas das vezes, nós escutamos alguma situação, dizer que a pessoa está passando dificuldades porque Deus está enviando aquela prova. Há casos e casos, é claro. Você escuta muitas das vezes irmão falando a seguinte frase: irmão, Deus está me provando. Aí tu passa 5 anos, encontra aquele irmão de novo e ele fala: Deus está me provando. Eu estou passando prova. Mas é hora de a gente analisar. É hora de a gente ver se essa situação realmente é uma situação da vida que temos que enfrentar. São dificuldades que muitas das vezes vêm. Ou se são coisas que nós estamos procurando. Ou se realmente Deus está nos provando de alguma coisa. Que eu acho que Deus faz muito pouco em provar alguém em alguma coisa. Apesar de Deus ser um Deus cuidadoso, ser um Deus que Ele açoita o filho, Ele orienta o filho, Ele corrige o filho. Deus faz isso por amor. Paulo passando numa situação, Paulo no momento de intimidade com Deus, o orgulho sobe na cabeça dele. E Deus dá um espinho na carne para Paulo. Porque Paulo estava se exaltando nas revelações que ele tinha, na posição. Nós, como seres humanos, estamos vulneráveis a isso. Você pode também, com a tua posição, seja posição na tua vida secular, uma posição de status que você tem, ou até mesmo dentro da casa de Deus, numa posição que você tem, o orgulho pode entrar na tua vida. O orgulho. A palavra diz que Deus, Ele exalta os humilhados, mas os orgulhosos Ele abate. Deus corrige as situações que realmente Deus coloca a mão dele para o nosso bem, para o nosso amor, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha até mesmo perder a nossa vida. As situações que realmente acontecem na nossa vida, que Deus faz, mas nem tudo é Deus. Nós temos que analisar, nós temos que saber que tempestade é essa que nós estamos vivendo, saber entender isso. Mas quando vem a tempestade na tua vida, quando você enfrenta alguma situação, alguma tempestade na tua vida, o que você tem feito? Você naufraga?
ou você prossegue? Você abandona o barco? Nós vemos muitas pessoas abandonando o barco. As situações difíceis que elas estão vivendo lá, elas abandonam o barco. Ou seja, abandona estar na presença de Deus, está servindo a Deus, está buscando força em Deus. Paulo falando a Timóteo, acompanha comigo, carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, segue um pouquinho mais adiante, depois de Colossenses, Tessalonicenses, vem Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18 e 19. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, no 18 e 19, Paulo diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhes essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, segundo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo estava aconselhando a Timóteo: não naufraga na fé, não abandone, não deixa a tua fé em Deus, não deixa a tua confiança em Deus, não deixa a tempestade, a dificuldade abalar a tua fé, tirar você da presença de Deus. Você tem que prosseguir. Hebreus, segue um pouquinho mais adiante, capítulo 10, versículo 36 a 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 36 a 39, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E justo viverá da fé. Nós não somos daqueles que retrocedem. Você tem que prosseguir na sua caminhada com Deus, seja qual for a situação que você está passando. Deus está no barco. Deus está na nossa vida. As lutas são grandes, são muitas das vezes abatidos, como Paulo falou, mas não destruídos, perplexos com a situação, mas não desamparados. Mas nessa situação nós não devemos naufragar, devemos prosseguir. E prosseguir com confiança, com uma esperança, com descanso em Deus. Jesus, em Hebreus, você não precisa de ir. Hebreus 12, 2 diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor, Ele que nos dá a fé. Deus que nos dá essa fé, essa confiança. Não é uma fé humana, é uma fé que vem de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. Ele é por quem devemos olhar. Romanos também, você não precisa de ir. 10, 17 diz que a fé, ela vem por ouvir. Você e eu precisamos estar ouvindo a palavra de Deus. Precisamos estar envolvidos com Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Essa palavra, ela traz fé. Ela nos fortifica. Quando estamos abatidos, ouvir a palavra de Deus nos fortifica, nos dá força, nos faz olhar para Jesus e saber que Ele pode todas as coisas, por mais que a situação esteja difícil. Você não precisa de ir também. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo, na sua passagem aqui, Ele viu situações que as pessoas tinham fé. Fé. E Ele falou para aqueles homens que estavam no barco: vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Vocês estão com medo? Tudo bem, é uma situação difícil, abala, mas devemos ter fé.
devemos confiar. Romanos, capítulo 5, acompanhe comigo. Volte um pouco. Romanos, capítulo 5. Romanos 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Em outras versões, paciência. A tribulação produz isso, perseverança. É na tribulação que você tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Não pode resistir. Aleluia. E a perseverança, um caráter aprovado. Ou seja, em outra versão, uma experiência. Vai sendo uma sequência de tribulação, perseverança, um caráter aprovado, a experiência. A experiência que temos que ter nas situações difíceis e outras situações que temos que enfrentar. É a experiência. A experiência conta muito na vida. Porque se você fracassar na primeira situação que você viveu, você não vai ter experiência nenhuma. Você não vai saber suportar outras que podem vir. Porque estamos no mundo, temos tribulação, temos adversidade. Mas Jesus Cristo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a perseverança, o caráter provado, e o caráter provado, esperança. E a esperança não traz confusão, não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Glória a Deus. A esperança, essa esperança que não traz confusão, essa esperança que não morre, a esperança de Deus, a esperança que Deus colocou no nosso coração, essa não pode trazer confusão, porquanto esse amor de Deus, a bondade de Deus, o querer o melhor na nossa vida de Deus, tem para a minha vida e tem para a tua vida. Essa não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, porque Ele nos chamou para uma nova vida, Ele nos chamou para viver o novo dEle, para não ser mais escravo do mundo, do pecado, que escraviza e traz muita dor para o ser humano, e muitas das vezes tira a vida, literalmente. Mas Ele nos chamou para uma nova vida, para uma vida em esperança nele. Acompanhe agora comigo em Filipenses, capítulo 4. Que o apóstolo Paulo disse, em todas as situações que aquele homem passou, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sei passar por todas as situações. Aquele homem foi provado. Você e eu somos provados a cada dia. Que possamos também dizer isso. Sabemos passar por todas as situações, porque tudo podemos daquele que nos fortalece. Aleluia. O nosso Deus, o Todo-Poderoso. E para terminar, você não precisa de ir no versículo 41, na qual eu li na abertura dessa mensagem. O versículo 41 diz assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós somos seres humanos limitados, mas há um aqui, há um que a palavra diz: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o Deus que nós confiamos. Sim. Esse é o Deus Todo-Poderoso que está na minha vida e está na tua vida. Esse é o Deus que tem que prevalecer em todas e qualquer situação na nossa vida. Ele tem que estar presente, porque Ele não nos abandona.
Ele está conosco. Nós que o abandonamos, nós que passamos a nossa vida a estar distante dele, Ele não nos abandona. Ele está contigo em toda situação. Então prossiga nessa tua caminhada. Permaneça no barco. Permaneça com Deus em cada momento na tua vida. E creia, o nosso Deus é todo poderoso. Pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Que a palavra fale mais profundo no seu coração. Que a palavra fale mais profundo no seu coração também. Você que escuta pela internet. Receba o poder de Deus na sua vida. Receba a confiança de Deus. Receba essa fé e não desista na tua caminhada. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplausos, Senhor.